Pai, essa primeira figura. O pai e aqui que você o nome fala é Deus, né? Que chama Deus. de Jeová, de Javé, de Senhor e Deus. Tá? E embaixo aqui é Iod, Re, Vav, Re, Iod, Re, Vav, Shin, Yain. Repita o de cima. Iod, Re, Vav, Re. Aqui é o nome do Pai, é o tetragrama sagrado no hebraico arcaico, onde não tinha a mesma coisa que eu dizer as Deus, vogais. né? Certo? Embaixo. E aqui é o nome do Messias, Que seria o nome Jesus. do Pai, que é Yahushua, né? Que é o nome do Pai com o significado de Shua, no hebraico arcaico. Essa segunda figura aqui é no hebraico moderno, onde é conhecido, mas transliterado do hebraico arcaico correto, aonde a gente vê Iod, Re, Vav, Re, tá? Aqui é o nome do Messias, esse segundo item, Iod, Re, Vav, Shin, Yain. É o nome do Pai e do Messias, tá certo? Você vê que o nome do Messias, ele contém o nome do Pai, que é as três primeiras letras, esse E aqui, que dá o som de H, o som de mudo no final da palavra, ele não tem o nome do Messias. Então ele cai fora. Então aí está explicado. Transliterando, o Iod é o som de I. Esse é o sinal maçorético que dá o som de Al. Não dá o som nem de A nem de E. Tá certo? É o som de ditongo. Quando você fala Iarro, você vê o ditongo, tá certo? Verdade, Então você vê Ial, aqui é o Re que dá som de duplo R em qualquer palavra no meio dela. Aqui é o Vav que corresponde à letra V ou W, que é U, não é V, som de V. Esse pontinho dá o som de U e o último Re é mudo. Então você vai ler Ialro transliterado e Ialro para você ler e consequentemente. Do tetragrama, eu gostaria de mostrar que o menino fechasse aqui para que eu pudesse te mostrar. O tetragrama é formado de 4 letras no hebraico arcaico, Y, H, W, Y, que lendo no hebraico arcaico é Iod, Re, Vav, Re. Este é o nome do Pai no hebraico arcaico, sem as vogais. Embaixo o nome Yahweh, com as vogais, pronunciando já seu nome. Você consegue ver as 4 letras do nome do Eterno. Aqui aparece a primeira letra, aqui a segunda. O W aqui você lê como sendo U, e aqui aparece a última letra do nome do Pai. Portanto, o nome do Pai é Yahweh. O nome do Pai não é Jeová. O nome do Pai não é Yahvé, não é... Antes de ser corrompido, era e é. Yahushua está aqui em cima. Este é o seu nome. Yahushua. Este é o verdadeiro nome do Messias antes de ser corrompido. Hoje eles estão chamando ele de Jesus, mas o seu nome é Yahushua. Mas como nós chegamos então até essa pronúncia, a questão é a seguinte: quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ali se diz que eles ficaram 70 anos presos no cativeiro de Babilônia. E ali eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Eles passaram a falar uma outra língua, o aramaico. Eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Então foi necessário arranjar um grupo chamado maçoretas. E esses grupos acrescentaram os maçoréticos dentro do hebraico arcaico. O hebraico arcaico não existe vogais, A, E, I, O, U. Só que nesse hebraico, os maçoretas acrescentaram os maçoréticos, que são as vogais. O hebraico arcaico estava deixando de ser pronunciado. Os judeus já não estavam falando mais a sua língua materna. Para que eles não parassem mais de falar essa língua, foi criado os maçoréticos. Foram criados pelos maçoretas. Portanto, o que aconteceu? Os maçoretas corromperam o verdadeiro hebraico arcaico. Eles colocaram as vogais no lugar errado. No lugar da palavra A, eles colocaram a palavra E. E quando eles fizeram isso, eles corromperam o nome do Messias. Quando eles colocaram no lugar da palavra E, eles colocaram a palavra E. Todas as frases passaram a ser começadas por essa palavra. Em vez de ser começada pela palavra Iar, começou a ser pronunciada pela palavra Ie. Portanto, o nome de Jerusalém no hebraico moderno é Yerushalayim. No hebraico arcaico é Yahushalaim. Amado, falamos do nome do povo, né? Com aquela mensagem linda que foi colocada pelo Eterno. Né, dado pelo Eterno, mas o homem deu uma forcinha para o Eterno e colocou, no caso, uma mensagem, né, paralela. Né, algo escondido, algo oculto, paralelo, entendeu?
O homem sempre quer dar uma forcinha. Nunca o trabalho do Criador é perfeito, ele quer dar um jeitinho. Tem que botar um capítulo, um versículo, um epígrafe, tem que se, digamos assim, formular-se um livro, deixar uns de fora, deixar uns por dentro. O nosso Salvador não diz que é para comer e beber, eles escrevem que ele disse que é para comer e beber. Exato, exatamente. E vai embora. Não, inclusive, sempre uma melhoradinha. Inclusive na questão de Al-Shuru, o nome Yahshua, né, como a gente viu ali, Yahshua é o nome do livro de Jazar verdadeiro. Ah, tá. O livro de Jazar se chama o livro Yahshua, o livro do justo. Por que tiraram esse livro cujo nome está fazendo parte do nome do povo? Será que é para ocultar alguma coisa? Porque se a pessoa chega e vai ver o nome no hebraico, ela vai perceber que o nome no hebraico, no caso, carrega o nome do povo. Não é verdade? Então vamos comentar um pouquinho sobre o nome do Eterno? Vamos lá. Mas nós vimos no livro de Isaías, né, ali, e não só ali, mas em outros livros que se fala da Síria, sobre julgamento sobre a Síria, sobre Tiro, né? E tudo mais ali, sobre o rei de Tiro. E nós sabemos que a língua dos assírios era o aramaico. O aramaico. Sabendo que a língua dos assírios era o aramaico, e que naquela época, lá como está citado no livro de Isaías e Oxial, ele era adversário. E sabendo que naquela época já havia uma divisão entre as duas línguas. Havia uma diferença. Havia uma coisa ali que separava. Inclusive era incompreensível o aramaico. O próprio Eterno falou, essa língua incompreensível. É verdade. Tá? Então, nós entendemos uma coisa. Uma língua é uma língua. Outra língua é outra língua. Outra língua é outra língua. Então, o que é hebraico? É isso ou é isso? O hebraico é isso. Isso aqui é aramaico, tá? Que foi chamado de hebraico moderno. Né? Hoje, né? Transformado. É o tetragrama? Aqui temos o tetragrama e aqui temos o tetragrama. O tetragrama também. Isso. Aqui eu conhecia mais esse aqui. Esse é o hebraico, que é uma língua que foi assassinada. Por isso que eu conheço mais esse, então. Exato. Esse aqui, que você vai ver como verdadeiro hebraico. Agora, antes de tudo aqui, eu fico curioso, é uma droga. Lá na placa do filme lá do Charlton Heston, é esse? Isso. Muito bem lembrado. É esse aqui que tá lá? Aquele épico, né? O filme Os 10 Mandamentos, feito nos anos 50, lá por Charlton Heston. Eu mesmo assisti várias vezes aquele filme, gosto muito daquele filme. Aquele filme é muito bom. Ilustra bem ali a sombra da verdadeira Al-Shuru de hoje, né? Que é a igreja, né? Porque a questão de Jacó mostra isso. Blasfemado, né? A igreja mostra a questão de Jacó. E Al-Rukaf, né? O verdadeiro, mostra isso, certo? Então, temos a seguinte questão. Lá, naquelas tábuas ali, que aquele Moisés, naquele filme, estava pegando, nós vamos perceber esta língua aqui. Está escrito com essa língua. Podemos até mostrar essas imagens para ver. Inclusive. Tá? Então, eu vou explicar. Aqui nós temos o Iode. Né? Que no moderno é esse aqui pequenininho aí. No aramaico está assim, no hebraico moderno, né? O Re, o Vav e o Re outra vez, tá? Temos aqui Iode, Re, Vav e Re, que ficou no grego ficou chamado de tetragrama. Para brasileiro vamos dizer que é YHWH. YHWH, tá? Até que tetragrama é uma palavra grega, né? Que colocaram ali para até tetra, nisso tá grego. Já reparou que até nisso tá grego? Certo? Tetra. Então, temos aqui embaixo o nome que seria o nome de Josué, tá? O nome de Josué, certo? E no caso eu coloquei o tetragrama inteiro para o pessoal entender, tá certo aqui? Depois embaixo vai ficar mais claro. Deixa eu te falar, isso aqui, essa letra é essa é essa. Isso. É o nome do nosso Criador. Exatamente. Que está no nome do Josué. De Josué. Josué deveria se chamar Jesus. Por que está o nome de Josué lá? Muito estranho. Ou então Jesus deveria se chamar Josué. É a mesma coisa, porque os dois têm o mesmo nome. E isso acontece com o mesmo... Eles explicam? Eles não explicam isso. Não, eles não têm como explicar. Eu mostrei na questão do nome Yehoshua e Yehová o que eles fazem para poder, tipo assim, consertar uma coisa que já está errada. Por exemplo, Yehoshua e Yehová. Eles pegam os maçoretes, trabalham com maçoretes. Eles vão ajudar ali para poder tentar remendar. É como o livro Bíblia trabalhando com a epígrafe. Entendi. É a mesma coisa, entendeu? Então, o nome do povo carrega o nome do pai junto com eles, entendeu? Aqui nós temos a palavra Shua. Shua. Tá? Deixa eu falar só arcaico. Uma coisinha aqui que você falou agora um minuto atrás que eu creio que seja importante.
Josué e Jesus deveria ter o mesmo nome. Ou Josué Isso. os dois, ou Jesus os dois. Isso. Se você observar, você citou epígrafe. Isto. Se você observar, você tem o jantar de Betânia. Jantar de Betânia. E logo o segundo pedacinho na escritura é a ceia. A ceia. A Santa Ceia. Aqui dizem a Santa Ceia entre aspas. Né? Se jantar e ceia é a mesma palavra, por que na epígrafe anterior está jantar de Betânia Exato. e na posterior Santa Ceia? Eles não se entendem. Exato. Eles são loucos. Exato. Então pode ficar, pode seguir. O que acontece no nome do Eterno? Geralmente, quando essa letra está no final, geralmente não, praticamente sempre, quando ela está no final, o re, ela é muda. Ela não existe. Ela não tem som. Ela fecha a palavra, porque no hebraico normalmente não se termina com vogais. A cidade perto de Nova Iguaçu é Belford de Roxo, mas não se fala Belford. Isso, fala. É Belford Roxo. O D mudo. O D não aparece. Ele está lá, mas não aparece. Em Belford Roxo não tem Belford. Exatamente. É Belford. Então, nesse caso, ela está fechando a palavra, né? A gente pode reparar aqui. Então, essas são as letras pronunciadas. A gente já estudou o nome do Eterno, né? Mais lá atrás, a questão da pronúncia, do Yahweh, né? Então, sabemos que aqui está escrito Yahweh. Tá Yahweh, que é o nome do Criador no arcaico, né? Tudo certinho. Isso aqui já é a etapa anterior, quem não pescou vai ver de novo. Exatamente. É a etapa anterior aí. Agora, ao se tratar do nome daqueles que representaram lá na antiga aliança o Salvador, como Josué, os Josués, né? Tanto que saiu lá da terra entrou em Canaã, como o Josué que voltou, né? Que estava naquele momento junto com Zorobabel. Exatamente. Então tá lá, é o mesmo nome que se deu agora na nova aliança ao Salvador. Né? Também podemos perceber o seguinte: aqui, como a palavra não terminou, né, não acabou somente nessa vogal, porque ela anda para cá. Aqui temos o sufixo, né? Sufixo que dá o sentido ao nome. Então, digamos assim, dá um complemento ao nome, né? Então aqui já pularia fora, não precisa, porque ela não tem som. Ela não tem som. Então o que acontece? Isso aqui desmistifica aquela questão das pessoas que idolatram essa escrita aqui. Porque o que nos salva é o som que sai de nossas bocas. Ele fala que nós temos que clamar o nome dele. Não é escrita. Não é escrever o nome, nós temos que clamar o nome. Clamar, chamar, pronunciar o nome. A pessoa, para ser salva, tem que escrever o nome. Depois não tem caneta, não tem papel, não tem nada. Aí o cara tá morto, né? Aí tá triste. Aí tá morto. Então, veja, aqui pulou fora, não precisa. Nós temos o mesmo nome, porque aqui o Yahweh está sem. A última letra não tem som. Está aqui o nome. Aconteceu isso aqui, ali, ó. É como se tivesse acontecido isso. Tá vendo? Aconteceu como se fosse isso. Mas eu vou deixar aqui. Deixa aí. Beleza? Mas sabe que não faz falta. Então, Yahweh e Shua. Yahushua. Yahweh é salvação. Certo, tem sentido. Jesus tem algum sentido? Bom, Jesus, não sei o que poderia falar disso aí. Nós temos ali. Eu não queria entrar nisso, mas na palavra S-U-S, se você procurar no dicionário hebraico e transliterar, você vai achar cavalo. Certo. Tá? Não digo na palavra, mas na no que é soletrado, né? S-U-S. Se você for lá, o Samek, Vav e Samek, no dicionário, você vai achar que significa cavalo, que é Zuz, ou Sus, ou Zuz, dependendo da pronúncia. Tá? Agora, indo para o aramaico, que virou hebraico moderno, tá? O aramaico virou hebraico moderno. Nós temos aí, nós podemos pontuar, tá aqui, ó, o Iod, o Re, o Vav e o Re, tá? Botamos aqui o sinalzinho, sinalzinho massorético, que dá o som dual, que tá aqui, tá? No caso aqui, botamos o ponto aqui, que transforma o Vav, que o Vav ele equivale a um V, como nós já falamos, o V. Mas se botar o ponto aqui é o, se botar o ponto aqui em cima, vira o O. Aqui nós temos um Shur, aqui em cima nós vamos ter um Rolem Vav, tá? E no caso o nome do Messias acontece a mesma coisa, porque a letra no final é muda, as regras são basicamente as mesmas, é uma letra bem, uma língua mesclada, né? Tá? Aí nós vamos ter aqui, né, o Yal, aqui nós vamos ter o Rei com o U, que é o Ru, e o Shua, o Shin, né? Que eu tinha explicado antes no nome Yal Shoru, tá? Que quando você põe o pontinho aqui, você tem o SH, certo? Aí fica Shu, tá? E o An, que não tem som, ela é um auxiliar também para fechar as próprias palavras, né? Ela aparece também sempre, às vezes, muitas vezes nos fins das palavras, porque ela não tem som, ela fecha, tá? E quando ela recebe a vogal, ela ganha som. Então ela ficou Shua,
Ela terminou a palavra, mas também, digamos assim, antecipou, veio logo após a vogal. Então ficou Shua. Yahushua. Fechando e resumindo, Fernando, o nome do nosso Criador está no nome do povo dele, que somos nós hoje. Do povo dele. E de todos aqueles profetas.